Bom dia para todos vocês. Estamos começando a nossa aula 19. Estamos dentro do tema de cone. Semana passada nós já demos introdução ao conteúdo de cones, falando sobre a definição, os principais elementos, como calcular a área lateral, a área da base. Depois também vimos como calcular o volume. E agora vamos iniciar aqui falando sobre a seção meridiana, né? O que é a seção meridiana? Imagine que você tem um cone reto, como você está vendo aqui nessa imagem. Note que é possível do ponto V, que é o vértice, até o ponto O, que é o centro do círculo da base do cone. Veja que é possível traçar um segmento de reta, chamado VO. Se você conseguisse pegar um plano que cortasse o cone exatamente passando pelo vértice e pelo diâmetro, e por consequência pegando o ponto O e o segmento VO, você conseguiria determinar um triângulo aqui, ó. Ao fazer esse corte no cone, você conseguiria determinar um triângulo. Esse triângulo é o que está aqui do lado direito, ó. Esse triângulo, que é exatamente o resultado do corte que o plano faz, passando pelo ponto V e pelo ponto O, e consequentemente pelo diâmetro AB, ele determina esse triângulo ABV. Esse triângulo ABV é que é a seção meridiana. Note então que ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem um par de lados com a mesma medida, ou congruentes. Ó. E por coincidência eles têm o mesmo tamanho da geratriz. E o terceiro lado tem o tamanho do diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, como você está vendo aqui. Então, esse triângulo aqui é o que é chamado de seção meridiana. É muito comum acontecer em algum exercício você ver uma referência a isso. Uma seção meridiana de um cone. Então, do que ele está falando? De um corte que é feito no cone, passando exatamente pelo vértice e pelo diâmetro. Agora, sabendo esse conceito de seção meridiana, a gente pode introduzir um outro conceito, que é o conceito de cone equilátero. O que é um cone equilátero? É um cone que, quando você faz a seção meridiana é exatamente um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Mas para isso acontecer, note que a seção meridiana tem que ter exatamente tendo os 3 lados do triângulo do mesmo tamanho da geratriz. Ó. Então você vai ter aqui naturalmente as duas geratrizes, determinando esses 2 lados com a mesma medida. Mas o fato dele ser equilátero indica que o terceiro lado também tem a mesma medida que os outros dois. Portanto, também vai ter a mesma medida de G. Então, os 3 lados da seção meridiana vão determinar esse triângulo equilátero aqui. E nesse caso em particular, a geratriz vai ter o tamanho de 2 vezes o raio. Ou a gente pode dizer que a geratriz tem o mesmo tamanho do diâmetro. Então, isso é que seria um cone equilátero. Você fazer a seção meridiana nesse cone e obter um triângulo que seja equilátero. Isso tem algumas implicações importantes, como essas que a gente vai notar aqui. Ó. Olha essa pergunta. Ao planificarmos a superfície lateral de um cone equilátero, qual é a medida do ângulo do setor obtido? Ou seja, você vem aqui, faz um corte no cone, abre o cone. Quando você abre o cone, você vai ter aqui um setor, ou seja, aberto o cone, você vai ter aqui um setor de raio G e comprimento 2πr. Então o que ele está perguntando é qual a medida desse ângulo aqui? Como que a gente calcula esse ângulo? Aqui ele chamou esse ângulo de θ, né? Aqui de rosinha. Chamou de θ. Como que você faz? Olha, você faz o seguinte, olha, uma regra de 3 simples. Como que você faria? Ó? 360 graus está para 2πg, ou seja, o que ele está considerando? Que você completa a volta aqui, formando todo o círculo. Ó. Então, se você tivesse 360 graus, isso equivaleria ao comprimento do círculo, ou seja, 2πr, mas com o raio medindo o g, que é justamente o valor da geratriz aqui. Mas eu não quero descobrir para 360 graus, eu quero descobrir esse ângulo θ. Esse ângulo θ, então, corresponderia a 2πr, ou seja,
A abertura do ângulo θ é exatamente este comprimento aqui, ó, 2πr. Resolvendo essa regra de 3 simples, o que, que acontece? Ó? Dá para simplificar o 2π com o 2π, então ficaria 360 vezes r e θ vezes g. Como o g está multiplicando o θ e eu quero descobrir o valor do θ, ele ia passar dividindo, que é exatamente o que está aqui, ó, dividindo. E aí vem um detalhe importante, olha. Como g é igual a 2r, ele substituiu aqui no lugar do g por 2r. Ó. Aí ele simplificou o r com o r e fez 360 graus dividido por 2, que deu esse 180 graus. Ou seja, então esse ângulo que nós estamos acompanhando aqui, ó, ele vale 180 graus. Isso acontece em qualquer cone? Não. Acontece em especial no cone que for equilátero. Então, toda vez que você tiver um cone equilátero e você planifica o cone, você corta ele e abre formando um setor circular, o ângulo que vai ser determinado aqui é de 180 graus.